Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre a morte digital do Bolsonaro, né? Que o STF teria um plano para causar a morte digital do Bolsonaro na cadeia, né? A gente sabe que o STF vai dar um jeito de prender Bolsonaro a essa altura, eles estão fazendo tudo para isso, e mais o que, segundo eles estão dizendo aqui, que o maior risco é que o Bolsonaro vai ter uma morte digital, e aí vai acabar a direita no Brasil. É isso que eles estão dizendo. Eles não estão entendendo o que está acontecendo. Mais uma vez, eles acham que o movimento de apoio a Bolsonaro parte do Bolsonaro, né? Que é um movimento estruturado, organizado, hierárquico, coisa e tal. Eles não estão preparados para a realidade que não. Esse movimento é de baixo para cima. O movimento vai continuar existindo independente de Bolsonaro estar vivo ou estar morto. Tá vivo fisicamente ou digitalmente, como eles estão colocando aqui. Mas é bom lembrar que esse é o ponto que eles estão colocando aqui. Tá vendo? O Bolsonaro acabou. Sabe por quê? Porque ele vai ser preso e vai ter a chamada morte digital dele. Vamos entender esse conceito aqui. É um absurdo isso. Tá, mas a gente tem que entender, porque isso aqui certamente vai ser a estratégia desse pessoal do STF, né? Essa notícia foi sugerida por Caralisson, Meu Xandão e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Depois da prisão, aliados de Bolsonaro temem morte digital. Não, antes disso, deixa eu mostrar isso aqui, ó. Para Centrão, Bolsonaro está caindo na real sobre 2026. Ele sempre soube sobre o que está acontecendo aqui. O pessoal acha que o Bolsonaro tinha expectativa mesmo de concorrer. Ele sempre soube que é difícil. O problema todo que todos nós acreditamos é que é um absurdo. É uma coisa totalmente inaceitável, né? A hipótese do Bolsonaro ser inelegível em 2026 certamente sempre esteve no conhecimento do Bolsonaro esse tipo de coisa. Por que o Bolsonaro, então, não nomeia quem vai ser o substituto dele? É isso que eles estão querendo. Tanto aqui quanto aqui, o que eles querem aqui, isso aqui é pressão da centro-esquerda para que o Bolsonaro nomeie quem vai ser o substituto dele, quem vai ser o herdeiro dele. Né? Estão pressionando o Bolsonaro para isso, mas por que o Bolsonaro não faz isso? E eu já expliquei isso várias vezes, vou explicar mais uma vez. Primeiro, porque essa pessoa vai ser alvo de ataques da mídia direto. Então, se ele disser que vai ser a mídia vai bater na Michelle dia e noite, cara. Vai arrumar qualquer coisa para bater na Michelle dia e noite. Vão dizer que, se ele disser que é o Tarcísio, putz, o Tarcísio vai virar um Hitler reencarnado, né? Vão dizer que ele é nazista, fascista, taxista, motorista, aquele negócio todo. A gente já conhece o modus operandi da mídia brasileira. Então, primeiro motivo pelo qual o Bolsonaro não vai dizer quem é isso. E outro motivo é porque, lógico, no momento que ele fizer isso, ele vai ter menos apoio para ele mesmo. Ele precisa de apoio. Não tenha dúvida. O pessoal está tratando o Bolsonaro como fim. Acabou o Bolsonaro. Não, o Bolsonaro não acabou, não. O Bolsonaro ainda vai voltar a ser presidente do Brasil. Pode ser que não seja em 2026, pode ser que não seja em 2026. Mas eu tenho certeza que volta. Porque aquilo que eu expliquei para vocês, ele vai fazer o sucessor em 2026. Até 2030 já temos um STF ao contrário, com maioria de direita. E aí, meu amigo, tudo isso que está sendo feito com ele vai ser desfeito. Então eu tenho certeza que Bolsonaro ainda está muito vivo na política. Ele sabe que para estar vivo na política ele tem que estar marcando ponto, ele tem que estar ativo nessa história toda. Por esses dois motivos, ele não vai nomear um sucessor como o pessoal quer, né? Ai, que o Bolsonaro está caindo na real, que ele não vai... Não, ele sempre soube que tem uma chance enorme dele não ser candidato em 2026, dele não poder ser candidato em 2026 por conta da perseguição absurda que o STF está fazendo contra ele, né? A questão é estratégica mesmo. Essas duas matérias aqui é justamente isso. É a centro-esquerda que Bolsonaro fala quem vai ser seu sucessor. A esquerda para bater nele pra cacete, a centro-esquerda para paparicar o cara e dizer que não, vamos fazer um candidato sem Bolsonaro, você tem que ser independente do Bolsonaro, não sei o que lá, o que não vai dar certo, né? Bom, mas o que é essa morte digital que eles estão falando aqui, né? Aqui, ó, a convicção de que Jair Bolsonaro será condenado no processo da trama golpista já se formou até entre seus aliados mais próximos há algum tempo. Ninguém tem dúvida que há uma perseguição clara contra Bolsonaro, que esse processo todo no STF é um show, é um julgamento show e coisa e tal, mas eu vou dizer para vocês, eu até pouco tempo atrás, eu tinha convicção que Bolsonaro iria ser condenado, sem dúvida alguma, esse ano. Eu falei isso para vocês várias vezes, eu acho que tá mais do que claro que essa altura do campeonato, o Alexandre de Moraes fez tanta lambança no passado, que para justificar as lambanças do passado, a única saída que ele tem é dizer que teve um golpe no Brasil. Por mais
que não tenha evidência de nada, por mais que não tenha prova de nada, por mais que seja tudo frágil pra caramba, ele tem que condenar o Bolsonaro por um golpe, senão... Por que ele fez todas essas lambanças no passado, né? Só que agora eu já mudei minha posição. Eu não tenho certeza se o Bolsonaro vai ser condenado não, sabe por quê? Porque com essa ação dos Estados Unidos aqui no Brasil, eu tenho certeza que o apoio ao Alexandre de Moraes não vai durar muito tempo. De novo, continua sendo uma corrida contra o tempo. O Alexandre de Moraes está correndo pra caralho, quer condenar Bolsonaro a todo custo. É o processo mais rápido da história da justiça brasileira. Mas mesmo assim, eu não sei não, tá? Eu acho que isso daqui tá batendo no muro, daqui a pouco vai bater no muro esse processo, não sei se o Bolsonaro vai ser condenado mais não. Mas o que eu estou dizendo aqui é isso, né? Ah, muita gente está achando que o Bolsonaro vai ser condenado. Ah, mas recentemente começou a surgir no entorno do ex-presidente um novo motivo para preocupação. O receio de que o ex-presidente seja obrigado a se afastar das redes sociais, mesmo em caso de prisão domiciliar, o que seria um golpe duro em sua tentativa de pautar o debate público e mobilizar apoiadores. E aí, de novo, esse pessoal continua não entendendo o que está acontecendo. Eles acham que a direita funciona como a esquerda, que tem lá um Sidônio com o Lula que decidem qual vai ser o tema, quem que vai bater, o que vai acontecer e coisa e tal. E a direita não funciona desse jeito. É de baixo para cima. O Bolsonaro vai ficar proibido de usar redes sociais? É lógico que vai, pô. Todo mundo sabe que vai. Por que motivo que o Alexandre de Moraes deu aquela pena ao Felipe Martins? Porque ele apareceu do lado do advogado, não pode ligar em rede social e coisa. Porque ele quer aplicar essa mesma pena no Bolsonaro. Ele quer proibir o Bolsonaro de falar. Isso mudou alguma coisa para o Felipe Martins? Alguém achou que o Felipe Martins agora é culpado mesmo porque ele não pode falar na rede social? Não, todo mundo continua sabendo a verdade. Porque, de novo, a coisa na direita funciona de baixo para cima. É o povo brasileiro inconformado com o socialismo do Lula, com o socialismo dessa elite dominante de merda que a gente tem aqui no Brasil, querendo uma pessoa que seja uma alternativa a isso. E a pessoa que é alternativa a isso é cada vez mais o Bolsonaro, por mais que ele esteja calado, por mais que ele esteja proibido de falar nas redes sociais. Eu não tenho dúvida nenhuma que há sim evidentemente o Alexandre de Moraes vai provocar o que ele está chamando aqui de morte digital do Bolsonaro. Você vai proibir o Bolsonaro de falar nas redes sociais. O que não vai mudar nada no final das contas, o que vai continuar tendo o apoio do Bolsonaro muito forte no final das contas. Mas repara qual é a pegadinha que eles estão fazendo aqui. A pegadinha que eles estão fazendo aqui é que, se o Bolsonaro for preso e for proibido de falar nas redes sociais, como é que você vai saber quem é o candidato escolhido pelo Bolsonaro? Porque a posição de todo mundo aqui hoje é essa, né? Não, eu vou votar no candidato que o Bolsonaro indicar. Não interessa quem ele indicar, se vai ser o Tarcísio, se vai ser a Michele, se vai ser não sei quem, o candidato que o Bolsonaro indicar, eu vou votar. Mas o Alexandre de Moraes proibiu o Bolsonaro de falar qualquer coisa. Como é que você vai saber que é o Bolsonaro mesmo falando esse tipo de coisa, né? Isso é a coisa mais simples do mundo de resolver, porque o Eduardo Bolsonaro está lá em Nova York, não pode ser preso, não pode ser calado, pode ser proibido de falar nas redes sociais de forma aberta, mas não pode ser proibido de falar em todas as redes sociais, porque, né, ele está nos Estados Unidos. E aí, no final das contas, mesmo que o Bolsonaro esteja inativo aqui no Brasil, que ele não possa falar nada em rede social, ele vai vazar alguma coisa pelo Eduardo Bolsonaro, e o Eduardo Bolsonaro vai dizer quem é a pessoa que eles indicam que o Bolsonaro indica para ser o próximo presidente do Brasil e vai ganhar a eleição do mesmo jeito. Por quê? Porque, de novo, o Bolsonaro não precisa ficar falando abertamente, fazendo campanha e coisa e tal. As pessoas sabem. O Bolsonaro não é um cara que ele de cima mobiliza a militância dele. A militância dele já tem as pautas, já tem o interesse, né? O que precisa, talvez, é só um direcionamento neste ponto específico sobre quem vai ser o candidato que o Bolsonaro apoia em 2026. Não vai poder falar nada, mas todo mundo vai saber quem é. E esse cara vai ganhar as eleições de 2026. É isso que eles estão querendo fazer aqui. Olha só o que eles estão dizendo aqui. Ó. Eles vão botar o Bolsonaro em prisão domiciliar com a alerta que ele não pode usar redes sociais. Por quê? Porque se ele usar redes sociais, ele vai para cadeia. Entenderam a parada? É isso que o STF vai fazer aqui. Já estão entregando a estratégia deles aqui. O problema todo é esse. O Bolsonaro vai dizer quem ele quer como candidato em 2026, com certeza. Mesmo que seja proibido de participar. E esse candidato vai ganhar. E por mais que seja uma crueldade, filha da puta desse pessoal, isso não vai fazer diferença no final das contas, porque o candidato do Bolsonaro vai ganhar, e esse candidato que vai ganhar vai fazer o STF para a direita até 2030, e Bolsonaro vai ter toda essa lambança que estão fazendo com ele revertida. E ao contrário, o pessoal da esquerda vai ter o que merece. O Lula tem que acabar os dias dele na cadeia.
O Lula, tudo bem que não dá para mais processar o Lula por conta do Petrolão e do Mensalão, porque isso é coisa que já ficou no passado, a Lava Jato infelizmente já prescreveu, mas já tem o caso do INSS aí para prender o Lula também mais uma vez. Com certeza o Lula vai acabar os dias dele na cadeia onde ele merece estar. Enfim, aqui ó, Moraes criou o exílio virtual. Vão tentar silenciar o Bolsonaro nas redes e matá-lo civilmente, diz um interlocutor do ex-presidente com bom trânsito no meio jurídico. E de novo, eu acreditava há pouco tempo atrás que ia ser exatamente isso que ia acontecer. Eu já não tenho tanta certeza. Eu acho que a pressão americana contra o STF vai ser muito mais forte do que o STF está imaginando que vai ser, e isso vai fazer com que eles tenham que tomar medidas drásticas, tirar o Xandão a qualquer custo, nem que seja inocentando o Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu acho que agora, o que já estava certo, a prisão do Bolsonaro, eu já dava como certo a prisão do Bolsonaro, eu já não dou mais não. Já tenho dúvidas se de fato o Bolsonaro chegará a ser condenado por isso, por esse golpe que nunca existiu, né, que é uma piada completa, né? Muito menos que vão proibir ele de falar durante as eleições. Quero só ver o que vai acontecer, né? Aqui, ó. É um veto que o ministro já impôs no formato de medida cautelar a outros investigados pela trama golpista, como a cabeleireira Débora Rodrigues, que pichou o Perdeu Mané, o caso lá do Felipe Martins e tantos outros, né? Só que, de novo, por que esses caras estão obedecendo a isso e não estão falando nas redes sociais? Por um motivo muito simples, de que eles eles não têm nada a ganhar com isso. O que eles ganham falando nas redes sociais? É melhor eles ficarem quietos mesmo e não se comprometerem nessa história. O Bolsonaro, por outro lado, é um sujeito ativo nessa história. É um cara que pode, de fato, mudar o futuro desse país em 2026. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que eles vão proibir o Bolsonaro de falar na rede social. O que é uma pena absurda. Porque que pena é essa de você calar a boca de uma pessoa, proibir a pessoa de falar? É uma pena, realmente, é uma pena de morte digital que eles estão fazendo aqui, né? Uma coisa extrema que esse pessoal quer. Mas isso não vai resolver o problema deles. E isso se chegar a acontecer. Essa coisa aqui é um cenário que eu acreditei durante muito tempo que seria inevitável, a condenação do Bolsonaro no STF. Eu já não acredito mais não. Eu já tenho dúvidas se o STF vai conseguir condenar o Bolsonaro. Vamos ver. Eles vão correr contra o tempo para fazer isso. Mas a porrada que vai vir lá de fora vai ser grande. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.